O tema que eu quero tratar com vocês aqui é interessantíssimo. O que era esse tal de espinho na carne que Paulo fala aos irmãos de Corinto que estava sobre ele? Seja bem-vindo a mais um episódio das Dificuldades Bíblicas. Fica comigo até o final. Pessoal, vamos lá. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos irmãos de Corinto, em um determinado momento aqui, ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado e ele cita algo que ele viveu. Ele diz assim, capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 2. Eu conheço um homem em Cristo, está falando sobre si mesmo, tá? Paulo falando sobre ele, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que nenhum homem tem a permissão para repetir. Olha que imagina a experiência que ele teve, ok? E aí ele cita mais à frente. E para que eu não ficasse orgulhoso, versículo 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E aí ele diz, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então o fim desse espinho na carne era que Paulo não se exaltasse, ok? E aí ele diz, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então era algo que o incomodava verdadeiramente. Então o Senhor me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz algo interessantíssimo, que você já ouviu com certeza. Ele afirmou, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Uau! Então, o que era esse espinho na carne? Obviamente, pessoal, não tem como termos aqui a clareza, né, ou 100%, melhor dizendo, de exatidão quanto ao que era isso. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas opções que comentaristas bíblicos, estudiosos, acreditam, né, que pode ser esse espinho na carne. Primeira delas, perseguições contínuas. Então, quando o Paulo fala aqui sobre um mensageiro de Satanás, a palavra mensageiro, ela no grego ela diz respeito a anjos. Então isso sugere que o espinho na carne tinha a ver com uma pessoa que estava sob influência demoníaca e perseguia o apóstolo Paulo. John MacArthur ele diz o seguinte, abre aspas, a melhor explicação para esse demônio era que ele estava atuando no cabeça da conspiração dos coríntios, o líder dos falsos apóstolos, fecha aspas. Então, para John MacArthur, essa perseguição ela vinha por uma influência demoníaca no líder, ou nos líderes, ou naqueles que eram falsos apóstolos e perseguiam o apóstolo Paulo. Tanto é que se você der uma olhadinha nos capítulos 10 a 13 ali, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, enfim, e coisas em relação a isso, a essa defesa de sua autoridade em detrimento desses falsos apóstolos e afins, ok? Uma outra coisa que sugere essa perseguição contínua é a associação dessa palavra espinho ou espinhos com o Antigo Testamento. Porque espinhos no Antigo Testamento era uma palavra foi usada para fazer menção aos inimigos de Israel. Por exemplo, Ezequiel 28, 24 diz, Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas dolorosas e espinhos pontudos. Olha lá, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Quando a Bíblia cita os cananeus, lá em Números 33, 55 diz, se contudo vocês expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão montar. Ok? Então essa é a primeira opção, essas perseguições contínuas contra o apóstolo Paulo, podemos estender aqui, a igreja de Corinto, né? Segunda possibilidade, lutas internas do apóstolo Paulo. Então o espinho na carne pode ser a tristeza, né, por ter perseguido a igreja no passado, uma espécie de, aspas aqui, culpa, tristeza pela incredulidade do seu povo, contínuas tentações, desânimos
dúvidas. Então, é uma espécie de aflição mental sobre a vida do apóstolo Paulo, ok? Terceira opção, e essa opção é a que muitos estudiosos acreditam ser a mais correta. Como eu disse, não tem como nós afirmarmos com exatidão que era isso, ok? Terceira, algum tipo de enfermidade física, alguma aflição física. Alguns cogitam algo como malária, como uma espécie de deficiência visual, ou com enxaquecas, ou talvez espécies ali de enxaquecas severas. Fato é, isso incomodava Paulo a ponto dele pedir, né, para ser liberto, ok? Versículo 8 de 2 Coríntios 12. 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse isso de mim. Então isso incomodava Paulo, ok? E também, uma das coisas que aqueles que acreditam nessa hipótese é que se Paulo pedia para de fato retirar isso dele, é porque provavelmente essa enfermidade, por isso que eles entendem ser uma enfermidade, causava repulsa naqueles que ouviam. Um dos textos que apoiam algo nesse sentido é Gálatas 4, 13 e 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tudo bem? Uma das coisas então, que apoia isso é o fator também de Paulo falar que ele não via mais nas fraquezas de sua carne uma espécie de prejuízo, mas lucro, porque o poder de Deus se aperfeiçoaria nas suas fraquezas, entenda, nas suas debilidades. Existem também aqueles que acreditam que esse espinho na carne poderia ser uma espécie de perseguição espiritual, uma espécie de opressão, uma espécie de ataque, ok? Então, basicamente essas são as 4 hipóteses mais ali faladas, difundidas, e sem falar que poderia talvez ser mais de uma delas. A junção de algumas delas, enfim, não sabemos, como eu disse com exatidão, o que é isso. Mas fato é, esse espinho na carne era para que Paulo não se ensoberbecesse. Tudo bem? Eu quero que você deixe aí nos comentários qual das 4 ou outras que você acha ou acredita ser esse espinho na carne de Paulo. Curta, deixe sugestões de outros temas, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece aí da igreja, tá bom? Se inscreve no canal, ative as notificações. Tem uma playlist muito legal de dificuldades bíblicas, acesse aí os nossos outros vídeos. Deus te abençoe. Até o próximo.